Pronto. Então, meu nome é Johanna. Tu pode passar para o primeiro slide, por favor? Então, meu nome é Johanna Maia, né? A gente vai apresentar aqui a continuidade das reflexões que a gente tem feito acerca do acervo do André Lima, né? Que foi doado por ele, pelo estilista. Né? Eu queria começar agradecendo, né, pelo aceite do nosso artigo, que é compartilhado com o Bernardo Bahia, né, que é pesquisador e mestrando da museologia. Então, nosso artigo se chama Processos Museológicos Curatoriais nos Acervos do Estilista André Lima. Então, pode passar, por favor. Então, esse artigo ele apresenta um estudo sobre os eixos curatoriais estabelecidos nas doações dos acervos do estilista André Lima, que foram adquiridos por 4 instituições, né? Pela Universidade Federal do Pará, pelo Museu de Artes Brasileiras da Fundação Armando Álvares Penteado, MAB-FAAP, pela Universidade Anhembi Morumbi e pelo Museu de Arte do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem como objetivo investigar essas ações museológicas e curatoriais a partir das seleções e aquisições dos acervos desenvolvidos por cada instituição e as intencionalidades discursivas atribuídas aos objetos no processo de musealização por meio de possíveis definições dos eixos curatoriais e conceituações dos núcleos temáticos. Pode passar, por favor? Então, só para contextualizar, né, isso aqui é uma linha do tempo que a gente já usou outras vezes, né? Então, o André Lima, ele é um estilista que nasceu em Belém, né? Ele começa a sua carreira ali no final dos anos 80, 90, já fazendo alguns desfiles aqui em Belém, mas logo em seguida, né, nos anos 90, vai para São Paulo, trabalha em algumas marcas, depois participa do Casa de Criadores e vai para o São Paulo Fashion Week, né, que ele fica até 2015. Então, 2015, na verdade, é o nosso ponto de partida para a reflexão desse resumo. Né? Então, quando ele encerra as atividades dele no ateliê em 2015, ele decide dar um novo sentido para essa coleção, para esse acervo particular que ele tinha no seu ateliê, que era gigantesco. Né? Então, ele resolve dar esse novo, né, essa nova significação através da doação para essas 4 instituições. Tá? Então, isso é daí que parte esse nosso questionamento, porque vão roupas, acessórios e outras tipologias que o Bernardo vai falar depois para essas 4 instituições. E aí a gente ficou se perguntando, né, qual é o recorte de cada uma delas? Será que existe uma temática, um eixo curatorial? E isso traz também uma questão sobre a curadoria, que a gente vai falar já daqui a pouquinho, tá? Tu podes passar, por favor? Então, assim, a gente começou nesse momento, né, que fazem 5 anos que o estilista André Lima doou o seu acervo, fazendo essa revisão do que já foi publicado, né, das pesquisas que nós temos feito ao longo desses 5 anos. Então, assim, só rapidinho, né, já foram feitos 3 trabalhos de conclusão de curso, tanto na museologia quanto na moda, né, 2 dissertações de mestrado, que é a minha e a da Suzane, que está aí assistindo a gente, né. A gente catalogou 16 artigos, e aqui são os principais pesquisadores, né? Então, o professor Orlando Maneschi, o Paulo Reckenhoff, eu, o Bernardo, a Marcela, que é da museologia, a Suzane e o Mariano Clautal, que foi orientador da Suzane. Né? Para essa nossa reflexão, a gente fez uma entrevista também com as 4 pessoas que estão coordenando o acervo, estão à frente desses acervos. Tá? Então, que é a Laura Rodrigues, no MAB-FAAP, a Andrea Zabrizak, né, no MAR, o professor Geraldo Lima, na Universidade Anhembi Morumbi, e o professor Orlando Maneschi, aqui na UFPA, na coleção amazoniana. Então, a gente percebeu, assim, fazendo esse mapeamento, né, que a maior parte da reflexão acadêmica e teórica é em relação à coleção amazoniana de arte, que é onde está, né, esse acervo, a maior parte do acervo do estilista André Lima, né, que é a coleção que está aqui na Universidade Federal do Pará, por nós, a maioria de nós sermos daqui. Né, mas também tem alguns artigos da FAAP, né, refletindo sobre o acervo da FAAP, que o Bernardo tem essa conexão com a Laura, e da coleção Pororoca, que é uma coleção do MAR,
né, uma coleção de arte, e que a roupa do André Lima também está inserida nessa coleção. Então, os principais conceitos que já foram discutidos, né, é em relação à musealização, à documentação, né, aos processos curatoriais, à relação de coleção museológica, coleção de moda, memória, arquivo, documentos de processo, porque isso é uma tipologia, né, que torna o acervo do André Lima também muito particular, porque ele doou todos os documentos de processo também, então todas as imagens que ele pesquisava ao longo da vida dele para ter como referências imagéticas e inspiracionais, ele também doou esses documentos, né? As tipografias, a roupa híbrida, que é a Suzane que traz. Então, são os assuntos que a gente até agora tem debruçado, né, a nossa reflexão. Tá? Você pode passar, por favor? E aí, para essa nossa apresentação, a gente fez o recorte em relação ao conceito de curador. Né? Então, por quê? Né? Porque quem fez, né, a seleção desse acervo, né, também foi o André Lima. Então, ele é um coautor, né, desse recorte, ele é um curador também desse recorte. Isso também traz um outro olhar para esse acervo. Né? Então, a gente está lendo muitos textos do Renaldin, que fala do curador de acervo, né, e o curador de exposição, mas a gente se debruça mais em relação ao conceito do curador de acervo, né, que é esse responsável pelo inventário, o estudo, a documentação, conservação, difusão das coleções em um museu, né, ou coleções particulares, né? Então, cada local, né, acaba tendo o seu curador, né? Mas a gente também está lendo os textos da Cristina Bruno e a gente traz nessa discussão um outro conceito que é no próximo slide, do Bausmann, que é um autor que... Pode passar, por favor? Isso. Que é um autor que o próprio professor Orlando Maneschi, que apresentou para né, a gente pensar nessas relações do André Lima enquanto um estilista curador do seu próprio acervo. Né? Então, o Bausmann, ele fala sobre o curador etc., né? Esse curador que vai questionar a natureza, a função, né? Vai questionar todo esse local ali de curadoria. E ele fala essa frase que eu vou ler aqui, que é muito interessante, que ele diz que quando os artistas realizam curadorias, não podem evitar combinações de suas investigações artísticas com o processo curatorial proposto. Para mim, essa é a sua força e singularidades particulares, quando em tal engajamento. O evento terá a oportunidade de mostrar-se claramente estruturado em rede de nós próximos, aumentando a circulação de energia afetiva e sensorial, um fluxo que o campo da arte tem procurado administrar em termos de sua própria economia e maleabilidade. Né? Então, a gente, depois desses 5 anos refletindo sobre as questões, né, primordiais, inicialmente, da documentação, dos termos, a gente passou a questionar muita formação desses acervos. Né? E esse é um conceito que dá para a gente essa outra reflexão, né, do lugar desse estilista curador. Né? Então, desse estilista que faz parte desses recortes, ele estava, né, nesse momento dos recortes, ele participou, né, do que ia, né, para cada uma daquelas instituições, não sozinho, né, dependendo de qual instituição ele estava, com outros pesquisadores. Né? Eu fiz parte do recorte que veio para o Museu da Federal e para o Mar também, né? Mas é ele que está ali fazendo também essas costuras. Tu pode passar, por favor? E aí a gente começou a nos questionar, né? Eu e o Bernardo, né? Qual é o eixo de cada uma dessas coleções, de cada um desse acervo? Será que existem recorrências, né, dentro desses acervos? E a gente fez um esquema, né, uma sistematização desses eixos curatoriais, que não é fechado ainda, é a nossa primeira, né, nosso primeiro debruçar em cima desses termos, e a gente escolheu alguns conceitos muito pela fala do André Lima, né? Então, durante a pandemia, ele fez muitas lives e a gente foi acompanhando esse discurso que ele ia falando sobre o seu próprio, né, os acervos que ele participou como um curador, né, um estilista curador, e também pelas entrevistas que a gente fez para cada um
curadores que tomam conta dos acervos, né? Então, a gente chegou nesses 4 eixos, né, que o Bernardo vai explicar um por um, que é o eixo histórico na coleção amazoniana, o eixo estético na coleção da MAB FAAP, o eixo design na coleção Inhembi e o eixo visualidades amazônicas na coleção Pororoca Mar. Então, tu pode passar para o próximo slide, o Bernardo vai dar continuidade. Boa tarde, eu sou o Bernardo, e dando continuidade, né, eu vou apresentar os acervos analisados, né, a partir da definição e da conceituação desses eixos dentro dessas 4 instituições. Então, o acervo André Lima, na coleção amazoniana, formou a seção moda, composta por peças de vestuário, acessórios, documentos, amostras de tecidos e estampas e aviamentos. Nós não indicamos aqui o quantitativo desse acervo, porque o inventário e a catalogação ela ainda está em processo, né? Considerando que o maior acervo doado ele foi para a Universidade Federal do Pará. Sobre as atividades, as ações museológicas, né? Nós reunimos algumas das principais atividades, que são o inventário, a classificação, catalogação, o registro fotográfico para a criação de uma base de dados em parceria com o projeto Tainacan, a conservação, acondicionamento, o ensino, pesquisa e a extensão. E uma possível conceituação sobre esse eixo histórico observa que o acervo de André Lima, na coleção amazoniana, conta a história, conta a trajetória do estilista, o estilo da marca, os processos de criação, produção, divulgação das peças, as histórias das coleções e dos desfiles, representando a materialização das experiências do estilista. Então, segundo entrevista com o professor Orlando Maneschi, o curador da coleção amazoniana, ele nos diz que as peças do André representam não só as relações que o estilista estabelece com seu próprio estado de origem, o Pará, e suas memórias afetivas, mas de um olhar sobre a história e a cultura da moda, o mundo e diversas temporalidades que o artista funde em uma forma ímpar. Pode passar, por favor? Sobre... Volta. Não. Isso. Não. Volta. Não, você passou demais. Aí. FAP. Isso. Bom, sobre essa coleção de moda do museu, né? O museu ele foi inaugurado em 1961 e no mesmo ano ele foi palco de um desfile da Casa Ródia. E em 1965 ele teve um projeto de criação de um museu do traje brasileiro, mas que não chegou a ser desenvolvido naquele momento. O museu ainda realizou mais de 20 exposições de moda e foi passarela de mais de 30 desfiles de estilistas nacionais e internacionais. E em 2015, a partir da aquisição do acervo do André Lima, ele inaugura a coleção de moda do museu, que é formada por mais de 150 peças de 7 estilistas brasileiros, que além de André, compõem essa coleção acervos de Fauzi Hatten, da Glória Coelho, John Nacau, Lino Villaventura, Marta Medeiros e Reinaldo Lourenço. E foram adquiridas 115 peças de vestuário, e as principais ações museológicas, né, já desenvolvidas e em desenvolvimento, são o inventário, a catalogação, o registro fotográfico, base de dados, conservação e acondicionamento do acervo, uma exposição também realizada que apresentava essa nova coleção do museu, a pesquisa e a divulgação em redes sociais. Tá, e uma possível conceituação para esse eixo estético, né? Nós observamos que o estilista André Lima ele se legitimou no mercado e na mídia pela espetacularidade das suas roupas, lançando coleções em grandes eventos, no São Paulo Fashion Week, produzidos com elementos cenográficos. Enfim, esse acervo ele evidencia as referências artísticas e a novidade estética dos looks, que reunidos representam o glamour de seus desfiles. E a partir de uma entrevista com a Laura, coordenadora do acervo, ela nos diz que essa coleção é de estilistas brasileiros, atuantes a partir de 1980, dando preferência a roupas que foram desfiladas. Pode passar, por favor? Sobre o acervo do André na IMB, né? Esse acervo ele formou coleção do curso de design de moda, foram adquiridas 113 peças de vestuário,
e até o momento foram desenvolvidas atividades de inventário, conservação e ensino. E uma possível conceituação, né, que a obra do estilista ela é fortemente pautada na experimentação da modelagem, construção de tecidos, texturas, estampas, entendendo que essa rede formada pelos territórios vestíveis e têxteis e a sua forma de fazer design são as lentes desse acervo na IMB, né? E que a partir de entrevista com o professor Geraldo, ele nos diz que esse acervo ele faz parte de atividades de ensino, né, dos professores, a partir de disciplinas de modelagem, tecnologia têxtil, design de superfície. Pode passar, por favor? Sobre o acervo do André no Museu de Arte do Rio. Esse acervo compõe a coleção Pororoca, onde foram adquiridas 62 peças de vestuário, e as principais atividades são inventário, catalogação, base de dados, conservação e uma exposição também dessa coleção, onde uma das peças do André dialogava, né, com outras obras de arte. E que essas coleções elas revelam a natureza exuberante e híbrida dos territórios imagéticos amazônicos. E que a partir de leituras, de textos, de artigos, nós entendemos que esse acervo se articula através dessas afinidades, convergências e transversalidades das obras dedicadas às visualidades amazônicas. E que esse recorte curatorial, né, ele dialoga muito com o conceito dessa coleção sobre as visualidades e a produção amazônica. Pode passar, por favor? Aqui sobre as considerações finais, né? Esse trabalho, né? Nós objetivamos apresentar, né? Nós apresentamos uma reflexão teórica sobre a coleção do estilista André Lima, a partir de uma perspectiva interdisciplinar entre museologia e moda, resultado de experiências acadêmicas e profissionais nos processos curatoriais e museológicos, em alguns dos lugares de valorização e preservação da moda contemporânea, né? Nos espaços do ateliê, em universidades e museus. Nós observamos também o André Lima como um estilista curador, que compartilhando intenções com equipe multiprofissional, selecionaram os acervos para doação e que formaram coleções em instituições museológicas e universitárias. E que essas coleções estão sendo documentadas, conservadas e comunicadas em seus aspectos históricos, artísticos, estéticos, de design e visualidade, considerando essas particularidades como uma das potencialidades informacionais desse acervo, né? E que evidenciando as diferentes tipologias e características dos acervos e as formas de tratamento museológico, articulando possíveis análises entre os eixos curatoriais, a partir de conhecimentos gerais e específicos sobre as coleções de cada instituição. E que a partir desta pesquisa, né, sobre os processos museológicos curatoriais nos acervos do André Lima, nós objetivamos ampliar essa investigação sobre as potencialidades de cada acervo em seu conjunto, articulando coleções em suas possíveis definições e conceituações dos eixos temáticos. Pode passar, por favor? Aqui algumas referências que basearam as nossas reflexões. E, para finalizar, né, a gente gostaria de agradecer né, o apoio às pesquisas, a Fernanda e a Laura, do Museu da FAAP, a Andréia, do Museu de Arte do Rio, ao professor Geraldo, da IMB Morumbi, ao professor Orlando Maneschi, da UFPA, e agradecer também às coordenadoras do grupo de trabalho. E é isso, obrigado.